Unidade 3. A violação dos direitos humanos fundamentais. Nesta unidade, será feita uma apresentação da distinção dos direitos humanos e dos direitos fundamentais. Primeiro vamos aprender a diferença entre os direitos humanos e os direitos fundamentais. Direitos humanos designa os direitos positivados nas declarações dos direitos que no século XVIII precederam a Constituição do Estado. São os direitos básicos da pessoa reconhecidos no âmbito dos documentos do direito internacional. Por isso, desconhece fronteiras nacionais, comunidades éticas específicas, porque são firmados por fontes do direito internacional. Guarde isso. Já o direito fundamental ou direito de cidadania se aplica para aqueles direitos do ser humano reconhecidos e positivados na esfera do direito constitucional de um determinado Estado. Fazem parte da ordem jurídica nacional. Você pode perceber que os traços que diferenciam os direitos humanos e os direitos fundamentais, eles são tênues. Na verdade, o reconhecimento dos direitos humanos necessita de sua positivação pela Constituição, abrindo espaço para exigências de novas leis que regulamentem os direitos fundamentais para o exercício da cidadania. Resumindo, os direitos fundamentais, eles não são um conceito estático e sua transformação acompanha a sociedade. À medida que a sociedade vai se transformando, os direitos fundamentais também vão se modificando, incluindo novas demandas, atendendo suas necessidades de proteção. Portanto, os direitos humanos traduzem um espaço de luta pela dignidade humana, pela esperança, por uma sociedade inclusiva, com direitos à moradia, saúde, educação, cultura e lazer. Ao final do seu livro-texto, há um anexo. Nele você poderá ler o conteúdo na íntegra. Agora vamos entender um pouco sobre a divisão dos novos direitos. Para facilitar o entendimento, vamos vê-los na forma de exemplo. Os direitos de liberdade são direitos individuais. Os direitos de igualdade são direitos individuais e coletivos. Os direitos de solidariedade são direitos individuais, coletivos e difusos ao mesmo tempo. Lembre que todos os direitos fundamentais, eles são universais, indivisíveis, interdependentes e interrelacionados. Agora vamos entender o direito difuso e coletivo. Prestem atenção. O direito difuso e direito coletivo são diferentes. No direito difuso, eles são incontáveis os seus titulares ou pessoas que podem ser atingidas. No direito coletivo, pode-se estabelecer o número de titulares ou pessoas atingidas no caso de um desrespeito de um determinado direito coletivo. Por exemplo, fazer uma estimativa do número de desempregados no país com a ajuda do IBGE. Isso é um exemplo de direito coletivo. No caso do direito difuso, uma catástrofe, como uma contaminação de um rio ou um desastre nuclear, são incalculáveis os danos causados, então são incontáveis os números de vítimas. Isso seria direito difuso. Acredito que isso tenha facilitado o entendimento dessa questão. Qualquer dúvida, comunique-se com o professor tutor da disciplina, estamos prontos a ajudá-los. Uma das frases marcantes: temos o direito a sermos iguais quando nossa diferença nos inferioriza. Temos o direito a ser diferentes quando nossa igualdade nos caracteriza. Daí a necessidade de uma igualdade que reconheça as diferenças e de uma diferença que não produza, alimente ou reproduza desigualdades. Boaventura Souza Santos, no livro Civilização Brasileira, Introdução para ampliar a cânone do reconhecimento da diferença e da igualdade. A igualdade e a discriminação, elas pairam sobre o binômio da inclusão e da exclusão. O Índice de Desenvolvimento Humano, que é o IDH, em uma lista que traz 187 países, o Brasil ocupa a 84ª posição no ranking. Ele avançou uma posição em relação ao ano passado e tem um desenvolvimento humano considerado de alto índice. Isso em 2011, considerava basicamente 3 aspectos: a saúde, a educação e renda. Para o Brasil, foram levados em conta os seguintes dados: 7,2 anos médios de estudo,
além da expectativa de vida de 73,5 anos. Em relação ao rendimento, foi registrada uma renda nacional bruta per capita de 10.162 dólares. Embora se enquadre na categoria de países com desenvolvimento humano elevado, o Brasil fica atrás de 10 países da América Latina. Na região, apenas Chile e Argentina têm desenvolvimento humano considerado muito elevado. As desigualdades sociais no Brasil influenciam o índice da Organização das Nações Unidas. As favelas existentes nas zonas urbanas contrastam com prédios de alto luxo, denotando que existe muito a ser feito pelos governos para que o Brasil avance. Segundo dados do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD, o Brasil já cumpriu o objetivo de reduzir pela metade o número de pessoas vivendo em extrema pobreza. Até 2015, de 25,6% da população em 1990 para 4,8% em 2008. Mesmo assim, 8,9 milhões de brasileiros ainda tinham renda domiciliar inferior a 1,25 dólares por dia até 2008. Para se ter uma ideia do que isso representa em relação ao crescimento populacional do país, em 2008 o número de pessoas vivendo em extrema pobreza era quase um quinto do observado em 1990 e pouco mais do que um terço do valor de 1995. Diversos programas governamentais estão em cursos, como o Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, com o objetivo de alcançar essas metas. Você pode acessar o link www.pnud.org.br. A desigualdade social, na atualidade, está entre uma das maiores causas da violência. A condição de extrema pobreza, que atinge 12,2% dos 34 milhões de jovens oriundos de famílias com renda per capita de 1/4 do salário mínimo. No total, 4,2 milhões de jovens vivem em extrema pobreza. 67% concluíram o ensino fundamental e 30,2% não trabalham nem estudam. O estudo também revela que os afrodescendentes são os mais excluídos, já que 73% dos analfabetos são negros e 71% dos extremamente pobres não estudam e são afrodescendentes. Como a violência afeta os mais pobres, é normal a simples equação: pobreza igual a violência. Promover a erradicação da violência significa acesso à escola de boa qualidade, à universidade, a empregos. E esses são os mecanismos que vão promover as mudanças sociais. Na atualidade, um dos mecanismos que transferem benefícios é o Bolsa Família, instituído pela Lei 10.836, de 9 de janeiro de 2004. Cerca de 3,9 milhões de famílias são atendidas pelo programa. Você pode acessar o link www.mds.gov.br/Bolsa Família. O grande desafio para a atualidade é eliminar toda e qualquer forma de discriminação e implementar os direitos fundamentais nas políticas públicas de governo. É necessário conjugar a vertente através da execução de leis, como também a promoção de programas que se ampliem a toda a população desassistida, para que isso não se torne um privilégio de poucos. Já foram noticiados pelos programas televisivos como Globo Repórter, Profissão Repórter, as corrupções quanto ao recebimento do programa Bolsa Família, onde os que vivem em situação de extrema pobreza nem são alertados sobre os direitos, pois não têm acesso às informações, por isso não reconhecem seus direitos. E pessoas mal intencionadas recebem os benefícios em nome de outras. Há casos de famílias inteiras no Nordeste brasileiro que não têm nem acesso à TV, luz elétrica, vivendo ainda no século XXI com lamparinas e lampiões. É necessário que assistentes sociais comprometidas em assegurar a qualidade e o acesso aos direitos dos cidadãos atentem para essa triste realidade, que possam, juntamente com a Prefeitura, fiscalizar e promover ações que alcancem esses desassistidos sociais. Outro item dentro da unidade 3 é a violação dos direitos humanos. Uma questão muito importante é a questão da moradia no Brasil. As favelas, elas são resultados da desigualdade social. E vamos saber o que está por trás da gênese dos desastres.
Todos os anos, tragédias ocorrem. Parece comum nos grandes centros urbanos, nos períodos das chuvas, as especulações da dor e do sofrimento humano. Milhares de famílias são dizimadas, soterradas, especialmente as ocorridas recentemente no ano 2010, 2011, deslizamentos de terra nos morros do Bumba, Niterói, Teresópolis, Friburgo, toda a região serrana. A tragédia da região serrana, em janeiro de 2011, provocou a morte de 900 pessoas e a revelação do escândalo que culminou com a cassação do prefeito de Teresópolis e Friburgo. Enquanto equipes buscavam encontrar sobreviventes, um grupo de servidores públicos e empresários se beneficiavam da tragédia para aprovar contratos e licitações em uma empresa em Friburgo, que ganhou mais de 900 mil para realizar as obras. Esse é o que a Naomi Klein considera como o capitalismo do desastre. Tornam-se momentos nos quais o capitalismo se aproveita da destruição, do medo, para implementar políticas econômicas radicais. Agora, para o mercado, surge uma oportunidade mais lucrativa de negócios. Na ocasião da tragédia, no Morro do Bumba, aproximadamente 3 mil famílias foram desabrigadas. Hoje, por falta de moradia, muitas famílias voltaram a viver na área de risco. A intervenção da Prefeitura do Governo do Estado foi apenas a contenção da encosta. E nem todas as pessoas se beneficiaram com o aluguel social e com o programa Minha Casa Minha Vida. O serviço social insere-se nesse tema emergencial na perspectiva dos direitos humanos, buscando ampliar e qualificar as possibilidades dos cuidados, procurando entender os contextos de vida das populações em situação de vulnerabilidade e atuar em busca de evitar que novos desastres aconteçam e que esses indivíduos sejam realmente assistidos pelo poder público. A gênese dos desastres decorre em função de um crescimento caótico, do déficit habitacional, da ocupação de áreas de risco, carência de infraestrutura e pobreza. O quadro também é de vulnerabilidade social diante de um perigo natural, incapacidade do governo em gestão de risco e, em suma, os desastres naturais eles são agravados pela urbanização acelerada e desordenada do século XX e do início do século XXI e pela débil atuação do poder público. Agora nós vamos falar sobre o sistema carcerário no Brasil, que ele é um depósito de excluídos sociais que cumprem a perversa trajetória de um sistema capitalista que há necessidade de manter segregado. A Lei 11.343/6 sobre o tráfico de drogas foi criada em 2006. Havia uma ressalva: o tratamento diferenciado ao usuário de drogas diferente do traficante. Esperava-se que o usuário fosse encaminhado para o centro de tratamento e não para aumentar o número no sistema carcerário, onde se misturam a bandidos perigosos. 5 anos depois da referida lei, o que encontramos é um efeito da superlotação nos presídios. O professor de Direito Pedro Abramovay, da Fundação Getúlio Vargas, e Carolina Harber, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, mostrou que em 2007 a 2010 o número de presos por tráfico aumentou 62%, de 65.494 pessoas para 106.491. Em 3 anos, o tráfico de entorpecentes ultrapassou o crime de roubo qualificado como tipo de pena mais comum nas prisões. A sociedade, o senso comum pode dizer: aumento de traficantes presos significa menos droga na rua, ou ainda, a polícia está funcionando melhor. Já a Universidade Federal do Rio de Janeiro e a Universidade de Brasília, para atender a essa demanda, traçou um perfil de quem é preso acusado por tráfico de drogas nas duas maiores cidades. Na maioria são pessoas sem antecedentes criminais, que não portavam armas, estavam sozinhas e com pouca quantidade de drogas. Há necessidade de fazer distinção e criar centros de tratamentos para usuários de drogas, para que possam se livrar da dependência. Em uma edição do noticiário do Jornal Nacional, a polícia invade a Cracolândia, em São Paulo. Invadir apenas e espalhar os usuários é pior, está afetando os comerciantes e os moradores que temem ao sair das ruas. Outro fato lamentável é o perfil encontrado, que é o de mulheres jovens, pobres, vindas da classe D e E,
Na posição de chefes de família, com pouco estudo, elas ingressam no crime, quase sempre transportando ou vendendo cocaína, ocupando função subalterna dentro da quadrilha. Iniciando como mulas, 53% das entrevistadas, elas levavam drogas para o Brasil e exterior. A cocaína era trazida no corpo, em pequenas cápsulas engolidas, e se uma pílula dessa se rompe, o efeito da overdose é o risco de morte. Os estados brasileiros que têm maior número de mulheres encarceradas são Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. 90% respondem por crimes ligados ao tráfico de drogas. Para saber mais, assista o filme Maria Cheia de Graça. Retrata o cotidiano das mulheres no tráfico, onde as próprias subestimam todos os riscos. Dados recentes do Departamento Penitenciário Nacional, o DEPEN, nos 160 presídios que recebem mulheres no país, mostram que as mulheres que se envolvem no tráfico de drogas estão contribuindo para superlotar as cadeias. Hoje, de cada 10 novas detentas, 7 foram condenadas por tráfico ou por praticar algum crime em que a droga foi a motivação. Agora você vai ver na sua tela o número de presos e motivos. Mais de 106 mil por tráfico de drogas, mais de 77 mil por roubo qualificado, mais de 39 mil por roubo simples, mais de 31 mil por furto simples. Em dezembro de 2010, o número de presos era de 66% maior que a quantidade de vagas. Segundo a estimativa do Ministério da Justiça, cada preso custa por mês ao sistema estadual R$ 1.800. Ao sistema federal, R$ 3.312. Cabe ressaltar que quando o criminoso é solto, ele sai com conhecimento do crime muito superior ao que tinha antes de ser preso. O sistema carcerário são verdadeiras escolas do crime organizado. Vemos noticiários televisivos que os traficantes, através do uso de celulares, controlam o tráfico fora da instituição. Países europeus estabelecem critérios objetivos para diferenciar usuários e traficantes. Na Holanda, quem tem até 5 gramas de maconha é considerado usuário e terá encaminhamento na esfera médica, não criminal. Em alguns estados na Alemanha, o limite é de 30 gramas de maconha e 5 gramas de cocaína. Em Portugal, estabelece um limite maior, por considerar que o usuário pode portar drogas por 10 dias. E a Espanha criou uma tabela para determinar se alguém é usuário pequeno, médio ou grande. As políticas públicas. O Departamento Penitenciário do Paraná, juntamente com a Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, recebeu 25 mil livros didáticos que foram doados pela editora Base Editorial. O material foi destinado à educação formal, ensino fundamental, médio, nas 24 unidades penais do Estado, que atualmente contam com 15 mil apenados. Essa iniciativa deveria se estender a todo o sistema prisional, para que os apenados, ao invés de ficarem ociosos, ocupassem o tempo investindo em sua formação educacional, com cursos profissionalizantes, como o curso de prótese dentária, eletricista, auxiliar de serviço de panificação, hidráulica, pintor. Essas iniciativas pioneiras precisam ser implementadas pelas políticas públicas de outros estados para transformar a vida da população carcerária do sistema prisional brasileiro, oferecendo subsídios para que tenham possibilidade de se tornarem cidadãos que possam exercer seus direitos humanos em plenitude.